Chegamos à nossa aula de número 12, Ciências Humanas para o Enem. E é muito gostoso trabalhar esses principais conteúdos, é claro, de forma resumida. Por que nós trabalhamos de forma resumida? Porque são conteúdos que vocês já tiveram durante o ensino médio, que nós estamos aprofundando ele aqui, tá bom? Então, vocês acompanhem cada aula dessa daqui, façam cada atividade. Vocês fazendo isso, vocês irão ter grande facilidade na hora de fazer a prova do Enem. Vocês perceberam também que as atividades que nós trazemos nessas aulas são atividades, são questões mesmo elaboradas pelo Enem? Nós pegamos lá do Enem, que já aconteceu, e trouxemos aqui para vocês. Por quê? Porque vocês precisam visualizar de que forma a construção de conteúdos para uma questão do Enem ela acontece. Eu trago também em cada questão um textozinho complementar para vocês perceberem a fundamentação daquela questão. Então, preste atenção em cada aula nossa, porque vocês irão ter grande facilidade na hora de fazer o Enem. Então vamos lá, porque hoje, na tela para vocês, hoje nós estamos aí na aula de número 12 falando de um assunto que sempre é recorrente no Enem, que é o Estado Novo. Quando a gente fala Estado Novo, lembre-se, Getúlio, Dornelles, Vargas. E o populismo também, um populismo que aí nós vamos ter outras figuras além de Getúlio Vargas, nós vamos ter Jânio Quadros, nós vamos ter Juscelino Kubitschek, nós vamos ter outras figuras desse populismo. E aí, quem é esse cara aqui? Quem é essa figura? Vocês têm ideia de quem seja Getúlio Vargas? Primeiro, vamos fazer uma relação de Getúlio Vargas com o estado de Rondônia. É Getúlio Vargas, que em 1940 ele está aqui dentro do estado de Rondônia. Ele vem para cá, visita o estado de Rondônia. O Aloysio Ferreira era diretor da Estrada de Ferro Madureira-Mamoré. Getúlio Vargas é ele que vai nacionalizar a Estrada de Ferro Madureira-Mamoré, e é Getúlio Vargas que cria o território federal do Guaporé, que hoje é o estado de Rondônia. Então, Getúlio Vargas ele tem uma relação muito forte com nossa história. Aí tudo bem. Mas percebam vocês, essa era Vargas, que nós vamos chamar, ela vai durar de 30 até 45. São 15 anos ininterruptos de um governo brasileiro. Nós estávamos saindo, nós tivemos a proclamação da República, a primeira República é chamada República da Espada, porque nós temos na República da Espada Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, que eram militares, que o símbolo dele era a espada. Depois nós entramos dentro da República Oligárquica. As oligarquias, uma hora São Paulo indicava o presidente, outra hora Minas Gerais que era rica na produção leiteira de gado, e São Paulo, que era rico na produção do café. Essa política ficou até apelidada de política café com leite, devido a essa mudança. E aí nós temos as oligarquias, a grande elite brasileira tomando poder. Getúlio Vargas, em 30, ele vai se candidatar, perde a eleição, ele vai se juntar com o movimento tenentista e vai dar um golpe, tirando o Washington Luiz do poder. Aí assume, em 1930, não deixa Júlio Prestes assumir a presidência do Brasil, que tinha o candidato que tinha ganho dele, e nós vamos ter um período que ele é dividido em fases. Olha aí, ó, essa charge, ela trabalha as expressões de Getúlio Vargas. Em 30, ele sorridente, em 31, ele já mais comedido, em 32, quando nós temos a revolta constitucionalista aqui lá em São Paulo, uma guerra do governo federal com os paulistas. Ele já fica assim, meio, aqui acaba a guerra já. Em 34, ele tem uma Constituição, a Constituição de 34, que ele vai fazer uma nova Constituição. Em 35, ele vai estar governando, ele não está gostando muito em 36. Aí, em 1937,
ele vai inventar que os comunistas queriam dar um golpe e vai implantar o Estado Novo. Então, o governo Getúlio Vargas ele tem essas três fases. O governo provisório, que ele vai de 1930 a 34. Por que governo provisório? Porque ele vai rasgar a Constituição de 1891, a Constituição Republicana, e ele vai governar com medidas provisórias sem uma Constituição. Em 1932, nós temos uma revolta constitucionalista lá em São Paulo, que eu vou falar para vocês, essa guerra civil, e Getúlio Vargas vai se ver pressionado a fazer uma Constituição. Aí diz, tudo bem, vamos lá, chama o Congresso Nacional, chamou a Constituinte, chamou um Congresso Constituinte, formou um Congresso Constituinte, e em 1934 nós temos a nossa segunda Constituição republicana. Era a terceira Constituição do Brasil, mas era a segunda Constituição republicana. Essa Constituição, ela daria um poder para Getúlio Vargas ser presidente do Brasil até 1938. Mas quando chega em 1937, ele vai inventar um tal de Plano Cohen. Plano Cohen. E nesse Plano Cohen, que ele vai inventar, a história provou que foi uma invenção dele, ele vai dizer que os comunistas queriam fechar a igreja, queriam comer criancinha, queriam invadir as casas. Ele vai fazer tudo. Vocês já viram alguém utilizando esse negócio quando quer criar alguma crise, colocar que os comunistas querem tomar, que vai virar comunista o Brasil? Já ouviram algum canto falar nisso? Pois é, Getúlio Vargas utilizou isso daqui lá em 1937 para dar um golpe chamado golpe do Estado Novo. Por quê? Porque agora ele vai rasgar a Constituição de 34, em vez de ser uma Constituição promulgada, que foi feita pelo Congresso, ele vai outorgar uma Constituição. Agora é uma Constituição outorgada, feita por ele. E esse Estado Novo, que foi um período ditatorial de Getúlio Vargas, uma ditadura mesmo, ela vai de 1937 até 1945. E adivinha por que ele vai ser tirado do poder? Porque o pessoal vai dizer que Getúlio Vargas estava se aproximando dos comunistas. O feitiço virando contra o feiticeiro. Em 1945, Getúlio Vargas, então, vai renunciar à presidência da República. E aí nós temos o Eurico Gaspar Dutra entrando como presidente do Brasil e fazendo uma nova Constituição, a nossa terceira Constituição republicana, a Constituição de 1900 se ele sai em 45, a Constituição um ano depois. Em 1946, nós temos uma nova Constituição. Então, o governo Getúlio Vargas é isso. Em 1930, vamos lá, entrar. Como é que está o cenário mundial em 1930? Em 1930, nós temos uma crise do café muito grande por um acontecimento que nem aconteceu diretamente no Brasil, mas aconteceu lá nos Estados Unidos. Porque um ano antes, em 1929, nós tivemos o crash, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Lembra disso? Assunto lá desse ano. Nós estudamos isso esse ano. A quebra da Bolsa de Valores em Nova York vai fazer com que haja uma desvalorização do café brasileiro, porque os americanos estavam em crise, eles iam comprar café brasileiro? Não, eles iam comprar outro alimento. E com isso, a venda de café do Brasil ele cai 35%. Imagine vocês um Brasil que naquele momento era um Brasil que ele estava altamente relacionado com a produção cafeeira. Que eu falei para vocês, as oligarquias eram feitas pelo café de São Paulo e pela produção leiteira de gado em Minas Gerais. Então o Brasil era muito dependente do café. E a crise do capitalismo vai afetar o mundo. Alunos, entendam essa crise do capitalismo afetando não só o Brasil, como afetando a Europa. É por causa dessa crise do capitalismo aqui, do liberalismo econômico, que nós vamos ter os movimentos nazifascistas, os movimentos totalitários da Europa, o comunismo, o nazismo, o fascismo, surgindo na Europa e se fortalecendo na Europa. É devido a essa crise aqui, ó. É devido a essa crise. E o Brasil, Getúlio Vargas também foi muito simpatizante do movimento fascista.
Tanto é que Getúlio Vargas, nesse período, ele vai estar junto com o movimento integralista brasileiro, que era o movimento fascista brasileiro. Bem, mas em 1930, Getúlio Vargas perde a eleição, o vice dele vai ser assassinado. Olha a facada aqui onde aconteceu. Só que aqui não foi uma facada, foi um tiro. João Pessoa, quando é assassinada, por questões mais pessoais do que política, tá? Ele foi assassinado. Não tinha nada a ver de ele ter sido vice-presidente, candidato a vice-presidente do Brasil. João Pessoa, lá da Paraíba, era da Paraíba, então vai ter uma comoção da Paraíba. A Paraíba vai mudar o nome da capital dela, de Paraíba para João Pessoa, vai mudar a bandeira deles, colocar aquele vermelho e preto e colocar nego, que era uma frase de João Pessoa dizendo que negava se juntar a Júlio Prestes. Tem todo um contexto histórico por trás dessa morte de João Pessoa. E eles vão utilizar a morte de João Pessoa para causar uma comoção popular. Essa comoção popular vai ajudar Getúlio Vargas a dar o golpe de 1930. E Getúlio Vargas, então, dá o golpe de 1930. Nós temos aí esse levante militar que começa lá no Rio Grande do Sul, passa por Minas Gerais. Minas Gerais também apoia Getúlio Vargas, por quê? Porque São Paulo traiu Minas Gerais. São Paulo trai Minas Gerais porque era para nós termos, naquele momento, a indicação de um governador mineiro. E São Paulo resolveu indicar Júlio Prestes, que era paulista. Aí, Minas Gerais se sentiu traída. Paraíba, Pernambuco, se junta com o Rio Grande do Sul. Por que Rio Grande do Sul? Porque Getúlio Vargas era gaúcho. Olha a bandeira da Paraíba, nego, vermelha e preta. Não é do Flamengo não, tá, gente? Não confunda, não. Tá? É a bandeira da Paraíba. Então, nós temos aí este momento de comoção popular. Getúlio Vargas aproveita e, buf, faz o seu primeiro governo, que vai ser chamado de governo provisório. Por que governo provisório? Porque dizer que ele estaria ali provisoriamente, depois ele iria fazer uma Constituição, e depois o Brasil iria escolher seu presidente. Mas que nada. Ele lá fez a Constituição, ele suspendeu a Constituição de 1891 e vai começar a fechar os órgãos do poder legislativo. Não tinha mais Congresso Nacional, não tinha mais Câmara de Vereadores. Para que poder legislativo? Ele dizia. Então, houve um fechamento do poder legislativo e essa indicação de interventores militares ligados ao tenentismo, de sua confiança para chefiar os governos estaduais. Por quê? Porque em 1930 ele vai ter apoio do movimento tenentista, aquele movimento da década de 20 que fortaleceu. Aqui nós temos uma figura do movimento tenentista, que foi o Aloysio Ferreira. Lembra dessa aula de história que eu falei sobre Aloysio Ferreira, de história de Rondônia? Aqui nós temos o Aloysio Ferreira, que era desse movimento tenentista, tanto é que Getúlio Vargas, que vai nacionalizar a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, ele vai pegar o Aloysio Ferreira e vai dizer: Aloysio, você que vai administrar a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Porque o Aloysio Ferreira vinha do movimento tenentista. Olha aí a questão. E Aloysio Ferreira também, que depois se torna o primeiro governador do território federal do Guaporé, quando Getúlio Vargas cria o território federal. E Getúlio Vargas está junto com o movimento tenentista, dando golpe. Nós temos aí um período, só que São Paulo não vai aceitar. São Paulo vai segurar em armas, gente. Em 1932, começa lá em São Paulo um movimento constitucionalista. Por que é chamado movimento constitucionalista? Porque eles queriam que o Brasil voltasse a ter uma Constituição. Constituição essa que Getúlio Vargas tinha suspendido. Olha aí os cartazes do movimento constitucionalista. O engraçado é que eles utilizavam essa sigla, MMDC. Sabe o que é essa sigla? O primeiro nome dos estudantes que foram mortos a protestar contra o governo Getúlio Vargas. Eles pegaram a sigla do nome deles e colocaram o nome do movimento. Aí eles estão à sua espera. Olha lá a bandeira de São Paulo com a bandeira do Brasil,
para completar o batalhão. Aliste-se, chamamento. Você tem um dever a cumprir. Consulte sua consciência. Olha a bandeira de São Paulo lá. Você chamando o povo para a guerra. E teve uma guerra entre São Paulo e o governo federal, uma guerra civil aqui. Aí até que Getúlio Vargas resolve fazer a Constituição. A guerra acaba, o governo federal vence, mas ele faz a Constituição. Aqui nós temos a nossa terceira Constituição. E essa Constituição de 1934, ela tem um fato interessante, essa Constituição. Primeiro que ela define o voto secreto, porque a Constituição de 91 era o voto aberto, aquele chamado voto de cabresto, que os coronéis levavam as pessoas para votar e diziam, olha aqui, ó, vote no meu candidato. E ficava o capataz bem assim em cima dele. Deixa eu ver se você vai votar. Se até hoje tentam controlar nosso voto, imagina naquela época. Ele disse, não, agora vai ser o voto secreto, ninguém pode ver em quem você vai votar. Um avanço para o movimento feminista nacional, um movimento feminista que começa com o movimento sufragista lá da Europa. O que é sufrágio? Sufrágio é voto. E o movimento sufragista que vem da Europa, ele entra no Brasil e as mulheres também começaram a reivindicar o seu direito pelo voto. Então, pela primeira vez com essa Constituição, nós temos o voto feminino. As mulheres puderam votar. É o governo Getúlio Vargas que define isso na Constituição de 34. Direitos trabalhistas. Getúlio Vargas ele vai ser conhecido depois como o pai dos pobres, porque ele traz essa questão trabalhista muito forte. Tanto é que, posteriormente, vai ser criada a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Nós temos aqui o nacionalismo econômico. O que é isso, professor, nacionalismo econômico? Diferente do liberalismo, que era a corrente norte-americana, que dizia que a nação ela tinha que ser um Estado mínimo e todo mundo tinha que cuidar com a crise de 29, Getúlio Vargas percebeu que ele precisava desenvolver o nacionalismo econômico. O que é isso? As principais fontes de riqueza de um país teria que ficar com o governo federal. É por isso que ele cria a Petrobras, ele cria a Eletrobras, ele cria a Vale do Rio Doce ali, que a Vale depois vai ser estatizada, ele cria a Siderúrgica Nacional. Ele diz, olha, os rios, as cachoeiras pertencem ao governo federal. Ninguém pode fazer uma hidrelétrica sem autorização do governo federal. Então ele diz que tudo que fosse base da economia, da riqueza de um país, pertenceria ao governo nacional. Então nós temos aí esse movimento constitucionalista acontecendo. No governo Getúlio Vargas, nós vamos nos deparar, aí na década de 20, principalmente, entrando para a década de 30, nós vamos nos deparar com essa luta entre integralistas e aliancistas. Pão, terra, liberdade, na cidade imperial. Aqui, esse livro aqui, ele traz aqui um texto sobre a luta de Luiz Carlos Prestes, que tinha esse lema, pão, terra e liberdade, que era o movimento aliancista, um movimento de esquerda, de extrema esquerda. Quando a gente fala esquerda naquele momento, não é a esquerda light que tem hoje, não. São extremas esquerdas mesmo. E, de outro lado, nós tínhamos a extrema-direita, que era do Plínio Salgado, com um sigma. Enquanto Hitler utilizava a suástica, Plínio Salgado utilizava o sigma aqui. E tinha um grito de guerra, Anauê, você é meu irmão. Era um grito de guerra. Adivinha qual era o lema do movimento integralista de Plínio Salgado? Dou um doce para vocês adivinharem qual era o lema do Plínio Salgado. O mesmo lema de Hitler.
Deus, pátria e família. Coincidência, né? Esses lemas aqui sendo utilizados. Então, esse movimento fascista brasileiro ele vai estar muito forte nessa década e nós vamos ter uma briga muito grande entre a extrema-direita, ou a extrema-esquerda, e a extrema-direita aqui no Brasil. E Getúlio Vargas vai pegar essa briga para si e vai trazer todo esse povo para o Estado Novo. Vai dar o golpe. Enquanto em 1930 ele deu o golpe com o movimento tenentista, que era de esquerda, em 1937, quando ele implanta o Estado Novo, ele vai estar junto com o movimento integralista. Inclusive, Getúlio Vargas quase entra na Segunda Guerra Mundial ao lado de Hitler. Foi preciso o governo norte-americano vir aqui, assinar os acordos de Washington e financiar a siderurgia nacional. Olha aí. É implantado o Estado Novo em 1937. O fim do federalismo. O que é o fim do federalismo? Acabou a autonomia dos estados, porque nós sabemos que nós vivemos numa república federativa do Brasil. O que significa isso? Que nós temos uma república maior, mas os estados eles têm autonomia, independência. Aqui no estado nós fazemos a política, nós temos a nossa Constituição estadual, independente da Constituição Federal. Aí ele acabou com esse federalismo. Ele disse, não, queima-se as bandeiras do Estado. Agora a bandeira que vai se erguer é a bandeira do Brasil, a bandeira nacional. Isso era a característica do Getúlio Vargas. Os estados brasileiros perderam sua autonomia política e foram entregues ao comando de interventores. E a maioria desses interventores aqui eram pessoas de confiança de Getúlio Vargas. Brasil, olha o jornal da época aqui, ó. Olha esse jornal da época. O Brasil sobre um novo regime aqui. Se você pegar aqui, depois dê um zoom aqui para vocês lerem cada parte que tem desse jornal aqui. O que ele falava. Até vai utilizar vocês para aquela atividade que eu passei. Lembra aquela atividade que eu passei na aula passada, que vocês vão dar continuidade nela hoje? Pois é, estará aqui. Foi durante o Estado Novo que Getúlio Vargas construiu e fixou sua imagem popular. Olha o populismo aí, gente. O mesmo carismático. Getúlio Vargas utilizava os cartazes, os desfiles de 7 de setembro para enaltecer a sua imagem. Livro didático, livro que iam para as escolas, tinha foto de Getúlio Vargas, enaltecendo Getúlio Vargas. Então, essa é a característica do governo populista. Ele está fazendo ali pão e circo para a população também. É claro que Getúlio Vargas teve uma política profunda, principalmente nos direitos trabalhistas e do direito da mulher, não iremos negar, e também dentro da criação, do fortalecimento do Estado, com a criação da Petrobras, da Eletrobras, da Siderúrgica Nacional, da estatização de algumas empresas estratégicas. Então, Getúlio Vargas ele tem essa figura, mas Getúlio Vargas foi também, ao mesmo tempo, um ditador. E aí? Getúlio Vargas foi um bom ou ruim? Ele foi um ótimo governo por criar as leis trabalhistas? Ou ele foi um grande ditador que mandou prender? Tem um filme chamado Olga, que ele manda prender Olga. Aí nós tivemos a saída de Getúlio Vargas em 1945, e em 1946 nós temos essa figura aqui, ó, Eurico Gaspar Dutra. Para quem conhece Porto Velho, nós temos uma escola aqui chamada Carmela Dutra, que foi em homenagem à esposa dele, o nome dela, Eurico Gaspar Dutra. Foi promulgada em 18 de setembro de 1946 a 5ª Constituição Brasileira, que vigorou até 67. Então, nós tivemos a primeira Constituição Imperial, nós tivemos a primeira Constituição 1891 republicana, depois nós tivemos a terceira Constituição, que foi a de 1934, depois nós tivemos a nossa 4ª Constituição, que foi a de 1937, e aí nós vamos ter a nossa 5ª Constituição, que foi a de 1946. Mas era a 4ª Constituição republicana e a 5ª Constituição nacional, se nós
contarmos a Constituição lá do Império Brasileiro. Constituição essa que vai até 1967, quando vai ser feito a nossa 6ª Constituição no governo militar. E hoje nós temos a nossa 7ª Constituição, que é a Constituição de 1988, que está em vigor até hoje. Só que Eurico Gaspar Dutra se aliou muito ao governo internacional, e isso faz com que Getúlio Vargas volte ao poder. Volte ao poder. Getúlio Vargas vai se candidatar, ele já estava de pijama lá no Rio Grande do Sul. O final do governo Dutra, desastroso governo Dutra, um governo militar totalmente desastroso, que vai fazer Getúlio Vargas voltar ao poder. Agora, de forma direta, ele vai se eleger com 48,7% dos votos, de forma direta. Pela primeira vez, Getúlio Vargas vai enfrentar a urna. E ele vai ser eleito presidente da República. Só que esse mandato vai findar em sua morte em 1954. Getúlio Vargas, sofrendo uma pressão internacional muito grande, escreve uma carta-testamento dizendo: eu saio da vida para entrar na história. E mete uma bala no peito, lá no Cadete, lá no Cadete, no Rio de Janeiro, que era a sede do governo federal. Acaba o governo de Getúlio Vargas. Entra, aí tem essa transição aí, governo substituindo Getúlio Vargas. Com a substituição, nós temos aí a figura do Juscelino Kubitschek, mais um governo populista. Mas Juscelino Kubitschek de Oliveira, que tinha como vice o João Goulart, ele vai dizer: nós vamos fazer 50 anos em 5. Começa um processo de reconstrução, abre Belém, Brasília, constrói Brasília e em apenas 3 anos ele constrói uma cidade inteira. Juscelino Kubitschek. É ele que está aqui em Vilhena, derrubando a última sammalmeira para a abertura da BR-029, que hoje é BR-364. É Juscelino Kubitschek que está aqui. Só que Juscelino Kubitschek não consegue fazer o seu sucessor. Não consegue fazer o seu sucessor. E quem ganha é o que disse que ia moralizar. Jânio da Silva Quadros. Jânio da Silva Quadros era o Vassourinha. Ele, para ser popular, ele jogava coisa branca aqui para dizer que ele tinha caspa no paletó dele. Era um governo populista. Ele utilizava essa vassoura que ele dizia: varre, varre, Vassourinha, varre, varre a corrupção. Ele dizia que ele ia varrer a corrupção do Brasil, que ele ia combater a corrupção do Brasil e tudo. Vai se juntar com a UDN, depois a UDN vai ser adversária dele. Aí, no dia 25 de agosto, menos de um ano que ele tinha assumido, assume dia 31 de janeiro, e dia 25 de agosto ele resolve fazer uma carta-renúncia. Dizem que ele queria trucar, né? Vocês jogam truco aí, ele queria trucar, que na segunda-feira ele iria lá e desistia da carta-renúncia. Mas o Congresso Nacional aceitou a carta-denúncia e ele sai do governo e entra João Goulart. João Goulart era vice dele, tinha sido vice de Juscelino Kubitschek e era vice, porque naquela época se elegia o presidente, se votava para o presidente e separadamente se votava para o vice, tá? Você poderia ter seu vice de oposição. E João Goulart iria assumir, só que eles não deixam João Goulart assumir diretamente como presidente. Eles vão criar no Brasil um parlamentarismo. E essa figura aqui, ó, Aécio, não é o Aécio Neves não, gente. É o avô dele, Tancredo Neves. Tancredo Neves, então, assume como primeiro-ministro para poder João Goulart tomar posse. João Goulart depois vai fazer um plebiscito e tudo, e as pessoas vão escolher ele como presidente do Brasil. Só que aí, João Goulart vai receber um golpe. 1964. Nós vamos ter a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. 31 de março de 64, vai explodir uma rebelião das Forças Armadas. E com isso, o governo de João Goulart vai ser deposto.
João Goulart vai para o Rio Grande do Sul, depois vai se exilar. Acaba os governos democráticos. Começa um período que nós vamos conhecer como ditadura militar. Sem condições de resistir ao golpe de 64, o presidente João Goulart deixou o Brasil em 1º de abril de 64, passou pelo Rio Grande do Sul e, em seguida, foi para o Uruguai, como exilado político. Era o começo do período dos governos militares. João Goulart não volta mais para o Brasil. Misteriosamente, ele morre no exílio. Daqui a pouquinho eu vou voltar com vocês. Nós iremos fazer uma atividade e eu vou passar e a gente vai discutir sobre a mão na massa, tá bom? Até lá.